A lubrificação da vagina, ela tem várias fontes e os hormônios atuam, e o estrogênio, né, estradiol e estriol atuam estimulando essa lubrificação. Parte da lubrificação vem do útero, então mulheres que têm útero, né, existe um muco no útero, né, que é dado aí pelo colo uterino e ele chega na vagina, então isso também faz parte da nossa lubrificação. Parte da lubrificação vem de glândulas que estão ali na entrada da vagina, né, logo no introito, e a gente tem uma lubrificação que é dada pela parede, né, como se essa parede suasse. A gente fala que isso é um transsudato, né, então essa lubrificação ela vem também com a excitação e também com o aumento dessa circulação sanguínea, né, desse estímulo vascular que o exercício do assoalho pélvico dá e que também o processo de excitação contribui, né, ou contribui enormemente. Quando a mulher se excita, quando o homem se excita, ele tem um aumento da circulação sanguínea ali no corpo, né, nos corpos cavernosos e esponjosos do pênis. E quando a mulher se excita, ela também tem um aumento dessa circulação nos corpos, né, nos ramos paralelos ali do clitóris. Eu tô sem o meu modelinho aqui em mãos agora, né, mas muitas vezes as pessoas acham que o clitóris é uma estrutura pequenininha que tem ali em cima da vulva e aquilo ali é só a ponta, né, de uma estrutura bem maior que recebe uma grande vascularização, né, para ter o estímulo prazeroso. E o clitóris, né, abrindo parênteses, o clitóris, gente, é uma estrutura que a única função do clitóris é ter o prazer sexual. E o clitóris é uma estrutura ricamente nervada, né? Então esse estímulo a essa estrutura é o principal estímulo para o prazer feminino, né? A parede vaginal ou o introito canal vaginal não tem tanta terminação nervosa quanto o clitóris. Então a nossa maior fonte de prazer é o clitóris, que, né, nesse momento aqui, qual que é a relação do prazer feminino com esse ressecamento, né? No momento da relação tem da relação sexual, isso tem uma relação direta, porque eu tenho nesse momento ali, se eu não tiver lubrificação, eu tenho dor. E dor é contrário ao prazer, né? Na grande maioria dos casos. Então, se a pessoa tem dor, ela tem um movimento ou uma contração dessa região que impede a evolução do processo de excitação. Então, aquilo que já estava ruim, já estava difícil, porque ela tá menos úmida, vai ficar pior, tá? E se eu tenho essa diminuição desse hormônio, eu tenho uma dificuldade dessa irrigação, dessa estrutura. Então, junto com a causa, né, a mesma causa que traz o ressecamento, também vai trazer uma maior dificuldade dessa evolução da excitação e do prazer. Então, isso são coisas que vão acontecendo aí quando a gente tem a baixa hormonal. Por isso que é tão importante termos escolhas, termos condutas que melhorem, que tragam o nosso estímulo hormonal. Se você pode fazer isso, se você quer fazer isso através de uma reposição de uma modulação, busque isso. Se você não quer, não pode, né? Busque métodos naturais que possam te ajudar. Porque o que vai acontecer se o hormônio baixa é que essa estrutura não fica irrigada de sangue. E isso traz, né? E essa baixa hormonal vai trazer o ressecamento e vai trazer uma baixa qualidade desse momento da relação, tá? Então, a causa hormonal, o fator hormonal é uma causa para o ressecamento e a diminuição ou a não evolução do processo de excitação também traz o ressecamento. E aí vira um ciclo, porque se não tem lubrificação, não tem essa circulação, não evolui, né? Se a excitação não evolui, não lubrifica e fica ruim. E se não lubrifica, fica mais difícil dessa excitação continuar, entendem? Por isso que no momento da relação, o uso de um gel
ou de um lubrificante à base de silicone, né? Então nós temos vários lubrificantes aí no mercado e isso pode ser comprado na farmácia e não precisa ter vergonha, né? Então você vai, os lubrificantes mais comuns e mais baratos aí à base de água, são bons, sim, pode utilizar esses lubrificantes, só que você tem que colocar em maior e repetir, né? É igual o filtro solar, só que o filtro solar a gente tem que reaplicar a cada 2 horas e o lubrificante a gente tem que reaplicar ali várias vezes, né? Se for esse à base de água, porque ele seca logo, né? Ele absorve logo. Tem os lubrificantes mais oleosos, à base de silicone. Às vezes as pessoas vão usar o óleo de coco, né, como um lubrificante, o óleo de girassol. Posso usar isso? Pode, tá? O cuidado do óleo vegetal, né, do óleo de coco, por exemplo, é quando você tem uma relação com preservativo, porque pode, né, já se viu aí que a química ali do óleo de coco no preservativo vai furar esse preservativo, então não poderia, tá? Tem que ser um lubrificante à base de silicone. Nossa, isso não é ruim para minha saúde? Não, isso tá aí, né, e apesar de ser um canal, gente, é considerado até uma parte externa do corpo, né, não tem contato não atravessa essa parede, tá? Então, o uso da lubrificação é super importante, tá? E não descuidar do processo de excitação, porque também é um componente. E aí nós temos, né, 2 coisas que às vezes vêm ao encontro para tornar uma relação mais difícil e para diminuir a nossa libido aí nesse momento, que é o seguinte, quando a mulher tá nessa fase do climatério, da menopausa, se ela vem numa relação estável, normalmente é uma relação que já tem um tempinho aí. Então, o que acontece é que eu tenho um fator fisiológico hormonal e tenho um segundo fator do relacionamento, que uma relação estável, um casamento, né, de muitos anos, uma relação estável, eu tenho uma dinâmica de relação que é diferente de uma relação nova, de um namoro, né, daquela fase que a pessoa está apaixonada, que ela cuida mais desse relacionamento e que ela tem também, né, hormonalmente aí. E aí na neurociência vai mostrar a diferença de amor, de paixão, né? Então no início de uma relação, os estímulos, os cuidados, o nosso entusiasmo com essa relação é diferente, né? E também com o envolvimento sexual, com a preparação. Tudo é novo, a descoberta, a disponibilidade que a gente tem para a exploração, para os estímulos, para dar trabalho, né, gente? E aí numa relação antiga, você já está cansado, já está acomodada, você e ele, né, ou você e ela, que dá trabalho. Às vezes a pessoa não quer investir mais, né, ou não quer investir naquele momento. Então aquilo que a gente fazia em uma relação inicial, né, que é colocar energia mesmo, disposição para se vestir, para se arrumar, para se perfumar, para trazer novidade, para pesquisar, a pessoa vai lá, lê livro, olha na internet, troca ideia com as amigas, né, quer coisa nova. Numa relação que já está estável, isso já passou. E aí a excitação fica, o estímulo para a excitação também fica baixo. Juntou com o fator hormonal, a qualidade dessa relação vai lá embaixo, gente. E aí, olha o que acontece. Quando eu tenho uma baixa qualidade da relação, eu não tenho estímulo cerebral, né? Estímulo de pensamento, estímulo de lembrança para querer repetir a relação. Um dos fatores que interferem muito na nossa libido é a vontade de repetir algo que é prazeroso.